porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Atenção, catequizandos. Preparem-se. Começa agora o momento da catequese. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meu nome é Regiane, eu sou da comunidade da Vila São Vicente, catequista lá, e hoje nós estamos aqui, como a Raquel disse, para apresentar mais um momento da catequese. Uma palavra para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Mostrar meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Mostrar meu caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte propôs uma ação bíblica para todos os fiéis, leigos e consagrados, por ocasião da comemoração de seus 50 anos de existência. O período escolhido para os estudos bíblicos foi setembro, mês em que se celebra a memória de São Jerônimo. Ele nasceu no ano de 340 e faleceu em 420 depois de Cristo. Grande biblista da história da Igreja Católica, foi ele que traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, que naquela época era a língua falada no mundo e usada na liturgia da Igreja. Sabendo da ação da Arquidiocese, o Serviço de Animação Bíblica das Irmãs Paulinas passou a propagar todos os anos seguintes, a celebração do mês dedicado à Bíblia. Com a devoção propagada e os grupos de estudo bíblico se multiplicando, a CNBB passou a assumir a data comemorativa e instituiu oficialmente a celebração por todo o país. É o único livro que está traduzido em praticamente todas as línguas do mundo e que está em quase todas as casas. Serve de alimento espiritual para a igreja e para as pessoas e ajuda o povo de Deus na sua caminhada em busca de construir um mundo melhor. A Bíblia, ela foi escrita por 40 autores entre 1500 a 450 anos antes de Cristo, livros do Antigo Testamento, e entre 45 e 90 anos depois de Cristo, livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1.600 anos. Atualmente, além do Brasil, vários países da América Latina e África dedicam o mês de setembro ao mês da Bíblia. A Bíblia foi escrita por pessoas chamadas e escolhidas por Deus, e que foram inspiradas através do Espírito Santo. Ela revela o projeto de Deus para o mundo, serve para que todos possamos crescer na fé e levar uma vida de acordo com o projeto de Deus. Por isso, ela é a grande carta de amor de Deus à humanidade. Ela é a história de um Deus que caminhou com seu povo e do povo que caminhou com seu Deus. A Bíblia tem uma longa história, desde nossos pais e mães da fé, Abraão e Sara,
Isaac e Rebeca, Jacó, Lia e Raquel, passando por Moisés, pelos profetas, até a vinda do Messias. E, por fim, a morte do último dos 12 apóstolos, quando foi escrito o último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito no final do 1º século. A palavra de Deus demorou em torno de 2000 anos para ser escrita. Muitas pessoas fizeram parte dessa história: homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos. Por isso, podemos dizer que a Bíblia é um livro feito em mutirão. Este ano de 2020, a Igreja do Brasil comemora o mês da Bíblia, fundamentando-se no livro do Deuteronômio, com o lema: Abre a tua mão para o teu irmão. É um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis para regular as relações com Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança. O livro do Deuteronômio está no Antigo Testamento e a história do Deuteronômio se passa no deserto de Moabe, quando o povo de Deus estava em exílio à procura da terra prometida. Quem narra toda a história é Moisés. Moisés proferiu sermões registrados no Deuteronômio, cerca de 40 anos após o Senhor ter tirado os israelitas do Egito. Quando Moisés deu a esses sermões, ele e os filhos de Israel estavam acampados no lado leste do Rio Jordão, bem ao lado da terra prometida. Deuteronômio está organizado em uma série de 3 discursos de Moisés, escrito em 34 capítulos. O primeiro discurso de Moisés se resume em eventos entre o encontro com Deus no Sinai e o acampamento de Moabe, seguido por um urgente apelo à confiança no Senhor. O segundo discurso narra o recebimento dos 10 mandamentos no Sinai. É pautado por uma explanação sobre o primeiro mandamento em torno do Shema. Escuta Israel e estende o apelo a permanecer fiel ao Senhor, apesar da tentação que virá na terra prometida. O terceiro discurso completa os 2 primeiros, com uma revisão histórica e uma chamada quanto às consequências da desobediência. A conclusão, do capítulo 31 ao 34, inclui introduções acerca do sucessor de Moisés, instruções e liturgias finais, o Cântico de Moisés e depois a sua morte. Todo o cenário é aquele da planície de Moabe, após a saída do povo da escravidão egípcia. Essas características fazem do Deuteronômio um histórico geográfico e literal, parêntese na linha narrativa do livro, dos Números ao livro de Josué. A comunidade entendeu a importância dessas palavras que chamam o povo à obediência, aos quais, ao mesmo tempo, funcionam como organizador do povo quanto às suas características religiosas, sociais e culturais. Na sua essência, o livro do Deuteronômio nos mostra que devemos ser fiéis a Deus. O povo assume um compromisso com Deus através dos mandamentos. E dessa forma, Deus está sempre do lado do povo. O povo precisa amar a Deus e também ao próximo. O texto proclama a unicidade absoluta de Deus e a exigência de uma fidelidade amorosa ao Senhor com todo o coração, com doação plena do corpo e do espírito. O Deus que ama é também um Deus zeloso. A eleição divina deve seguir a correspondência total de Israel, que Deuteronômio também designa como eleição, a eleição de Deus que deve impregnar todo homem, coração, alma e forças, segundo a divisão tripartida que aparece frequentemente nos textos bíblicos. Com a morte de Moisés, chega ao fim o período fundacional da história de Israel.
Sem dúvida, Moisés contribuiu muito para o nascimento do povo, acompanhando desde a saída do Egito até a proximidade da entrada na terra prometida. A libertação é a obra de Deus. Ele libertou o povo escravo no Egito, acompanhou pelo deserto e lhes deu uma terra. A aliança mostra o povo de Israel se descobrindo com o povo escolhido por Deus, vendo os sinais da presença e da ação de Deus no passado e no presente. O livro do Deuteronômio é muito atual. E ali naquela história, Deus garante àqueles que o amam a vida. Hoje, nós também precisamos defender a vida acima de tudo. Principalmente a vida dos nossos irmãos e irmãs mais pobres, sofredores, aqueles que vivem à margem da exclusão. Nós precisamos ouvir o apelo de Deus. Uma palavra, lâmpada para os meus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Uma história que convida a refletir como tem sido a nossa relação com a Bíblia. Eu sou a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Trago ensinamentos que fazem o homem viver e crescer. Entretanto, nem sempre eu sou usada devidamente. Muitas vezes, nós sofremos o maltrato e o desprezo do homem. Bom dia, Bíblia. Bom dia! Qual é o seu nome? Meu nome é Casa. Casa? Como assim? Ah, eu me chamo assim porque o dono nunca me leva à igreja. Ele sempre se esquece de mim. Por isso eu sempre estou triste. Sempre eu fico em casa. Bom dia, Bíblia. Como vai você? Mal, muito mal. Por quê? Porque ninguém abre as minhas páginas a fim de lê-las. A semana toda eu fico na estante de livros. Se por acaso alguém me abre, eu acho a luz tão forte que chego a ter dor nos olhos. Ah, é porque seu dono não sabe como são preciosas as suas páginas. E através de você, ele pode conhecer todas as maravilhas de Deus e ter um crescimento espiritual. Sabe? Ele diz que não entende o que lê e que eu tenho muitas páginas. Às vezes, ele me paga para ler, ele me pega para ler e logo ele me joga de lado. Liga a televisão e fica dando boas gargalhadas. Ou então ele me deixa aberto no Salmo 91, achando que é o suficiente. É por isso que eu estou tão mal. Nossa.
Bom dia, Bíblia. Bom dia. Você parece bem triste. Eu estou mesmo. Eu pertenço a um menino e quando ele me leva à igreja, ele me usa como se eu fosse uma bola. Ele me joga em qualquer lugar e me deixa cair. Eu estou ficando muito gasta. Às vezes ele me esquece no banco ou em qualquer outro lugar. Só vai dar falta de mim muitos dias depois. E aí ele diz: "Ah, devo ter esquecido em algum lugar. É por isso que eu estou tão triste." Nossa, bom dia, Bíblia. Você me parece muito alegre. Estou muito feliz. O que aconteceu com você? Eu sou o livro mais lido do mundo. Eu tenho instruções claras de como o homem deve viver. Eu não tenho desenhos nem fotos na maioria dos livros, mas eu tenho ensinamentos descritos com palavras que ilustram a maneira como o homem deve agradar a Deus. O ensino mais importante que eu trago é sobre o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Em muitas passagens, eu trago as instruções de Deus. Ele nos diz: olhem para Jesus, sigam a Jesus, façam o que ele fez, falem como ele falou, amem como ele amou, seja o mais parecido possível com ele. Jesus tinha prazer na palavra de Deus. Jesus venceu Satanás. Jesus demonstrou bondade para com todas as pessoas. Jesus ama seus inimigos. Por isso que eu sou tão feliz, porque as minhas páginas são ricas e mais doces que o mel. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Através dela, Ele fala conosco. Nós precisamos cuidar dela e usá-la cuidadosamente e com grande respeito. Muitas pessoas não têm o privilégio de ter uma Bíblia e outras têm em casa. Agradecemos a Deus por Sua palavra para que vivamos e cresçamos diariamente. A atividade de hoje, para os nossos adolescentes, é tirar algum trecho do livro do Deuteronômio e explicar o que entendeu desse trecho. E para vocês, crianças, façam algum desenho sobre o teatrinho que ouviram. Bom dia e até a próxima semana, se Deus quiser. Bom dia. Porque ele